Bom, e hoje celebramos o 28º domingo do tempo comum. Continuamos nosso percurso de conhecer esse Cristo maravilhoso que se apresenta a nós. A palavra da liturgia de hoje, aliás, as palavras da liturgia de hoje, eu diria 3 palavras nos acompanharam em todas as leituras. Primeiro, a sabedoria. A Bíblia hoje falava na primeira leitura, depois também o Salmo falava dessa sabedoria. Que sabedoria é essa? Depois a segunda palavra que aparece é a generosidade. Deus querendo criar em nós um coração dilatado, um coração generoso. E por último, a ação da graça. Vamos percorrer cada uma delas. A primeira pergunta: o que é essa sabedoria? O rei Salomão está fazendo a oração dele na primeira leitura de hoje, e ele podia pedir a Deus tanta coisa. Ele pede a Deus sabedoria. A comparação que ele faz é uma comparação muito interessante. Ele fala do trono, Ele fala: eu preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, eu julguei sem valor a riqueza. E vai mostrando como os bens desse mundo, por mais que eles tenham valor, diante da sabedoria de Deus, eles são desprezíveis. A pergunta é: que sabedoria é essa? A palavra de Deus vai revelando que a sabedoria é uma pessoa, é Cristo, é o Verbo de Deus, o Verbo eterno, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É Ele a sabedoria encarnada. Ali o texto não está falando de uma sabedoria meramente intelectual. É essa sabedoria que é Cristo e que quer atingir o nosso coração, para que a partir dele nós façamos as nossas escolhas, tomemos as nossas decisões, digamos os nossos sims e os nossos nãos, a partir de Cristo. A régua, a medida é Cristo. Diz o salmo mais belo dos filhos dos homens: a medida perfeita é Cristo. Olhar para Cristo é a nossa tarefa. Olhar para Cristo é o que a liturgia deseja. Olhar para Cristo é a nossa atividade religiosa ao longo da nossa vida. Se a gente se parecer um pouquinho mais com Ele, já valeu a pena. Se nessa semana, se nessa missa de hoje, a gente sair daqui desejosos de se parecer um pouquinho mais com Ele, uma virtude dEle, já valeu a pena. E assim a gente vai engatinhando, como crianças recém-nascidas, a buscar a face do Senhor. Ora, essa sabedoria então é a decisão do coração, é Cristo. O salmo de hoje, o salmista respondia dizendo isso, Ele pede a Deus: Senhor, dai ao nosso coração sabedoria e ensinai-nos a contar os nossos dias. Um cristão não vive só contando os dias do calendário. O cristão vive os dias do calendário a partir da sabedoria de Deus. É isso que o salmista pedia a Deus nessa manhã. Ele dizia: saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia. A vida, quando ela é decidida pela sabedoria de Deus, por olhar a partir de Deus, nós vamos caminhando com essa alegria que o mundo não pode roubar, que o pecado não rouba, que a realidade desse mundo, do tempo presente, não pode tirar de nós. Então essa sabedoria é que nós queremos buscar hoje. Aqui, repito, coloca de lado um pouco toda a conquista acadêmica que você já fez, esforço intelectual, graus que você alcançou pelos estudos científicos que fez de uma área ou de outra. Não é disso que a palavra está falando. Essa sabedoria do coração, ela é dada ao douto e ao iletrado. Deus reparte os seus dons com os filhos dos homens. Deus vai dando a quem Ele quer, como Ele quer. E é preciso pedir: me dá sabedoria, Senhor, dá-me esse dom, enche meu coração dessas decisões a partir da sabedoria da Tua palavra. Bom, depois aparece de novo esse tema na segunda leitura. Sabedoria encarnada é Cristo, eu já falei. A carta aos Hebreus traz outros atributos de Cristo: verbo, palavra. A carta aos Hebreus diz que a palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir a alma e o espírito, as articulações e as medulas. Olha que coisa linda, gente. Se debruçar diante da palavra, desejar a palavra,
ouvir a palavra, abrir o coração à palavra. Essa palavra que é viva, que é eficaz, cada vez que ouvimos, e nós ouvimos muitas vezes esse texto, com certeza, mas cada vez que ouvimos é de uma forma diferente. Deus vai atingindo nosso coração, Deus vai mudando, nos coloca de pé, nos lava, nos reergue, nos restaura. É a palavra de Deus que vai nos reconstruindo. Como disse João Paulo II, a palavra plasma a nossa existência, e com a palavra vamos caminhando de pé, com dignidade, no mundo em que nós vivemos. Sem a palavra, a gente vai estar rastejando por aí. Sem a palavra a direcionar as nossas vidas, estaremos como cegos, cegos a tatear pelas paredes do mundo, procurando o caminho. Pois escuta, preste atenção aqui, querido. Ei, a palavra já foi revelada, e ela já se fez carne, e ela habitou entre nós, ela está no meio de nós. Ela é a palavra, é Cristo. Você e eu não temos mais desculpas para não trilharmos o caminho do céu. A palavra já foi dada a nós, e a palavra quer fazer o caminho do projeto de Deus em nosso favor. Por isso, a palavra hoje da segunda leitura é muito importante. Essa palavra de Deus que julga os pensamentos e as intenções do coração. Como é bom saber disso, é que há uma palavra superior do próprio Deus, que julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Porque o julgamento do outro, a meu respeito e a seu respeito, é sempre um julgamento parcial. Deus não, Deus vê todos os lados. Deus não, Deus vê o interior, Deus vê de dentro para fora. E aí é maravilhoso, né? Quantas vezes você já foi vítima do julgamento dos outros, não é? Crítica, condenação. Quantas vezes pegaram pedras em você? Às vezes até você merecia, tá? Mas Deus não, Deus recolheu essas pedras, sabe? Deus recolheu essas pedras, sabe para quê? Para formar a coroa que um dia Ele vai te dar, com a tua luta, com a tua conquista. Levanta onde você caiu e segue adiante. Porque quem te julga é o Senhor. Quem te justifica é o Senhor. Deixa o julgamento dos homens de lado e segue adiante. O Senhor vai juntando cada pedrinha das lágrimas derramadas. O Senhor vai construindo a coroa da vitória. Ele, o justo juiz, que Ele nos dará no dia definitivo. Pois bem, e aí termina a última leitura de hoje, a leitura do Evangelho. Essa passagem maravilhosa, muito intrigante, desse jovem. Reparem que o jovem no Evangelho não tem nome. Todos os outros que buscaram Jesus, os nomes foram revelados, seguiram os apóstolos, por exemplo. Esse jovem não tem nome. Ele tão preso no egoísmo dele, na falta de generosidade dele, no apego que ele tinha, o evangelista nem cita o nome, como que se apaga da história. É muito interessante pensar nesse jovem, que era um jovem religioso. Escuta isso aí, religioso, sabia bem os mandamentos e tinha desejo do céu, tinha desejo da vida eterna. Ele pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O Senhor fala tanto desse reino de Deus, mas o que eu devo fazer? E Jesus deu um caminho para ele maravilhoso: observa os mandamentos. Aqui, irmãos, uma chave de leitura linda. Quando você não souber o que fazer, faça o seu dever. Quando a vida te colocar em situações de você não sabe para onde ir, obedece aquilo que Deus te pediu, sempre vai dar certo. Padre, mas onde que eu vou fazer? Jesus falou: observa os mandamentos. Você já sabe. Os mandamentos revelados por Deus no Monte Sinai, a Moisés, lá há 3.300 anos atrás. Esses mandamentos, Deus escreveu isso na nossa consciência, na lei que nós chamamos de lei natural. Os mandamentos, eles vêm explicitar aquilo que Deus já escreveu na nossa natureza. Está aí, observa a tua consciência, obedece a tua consciência. Deus nem precisaria revelar para nós que eu não posso roubar, que eu não posso matar, que eu tenho que honrar a família, que eu tenho que viver bem. Nem precisava, mas por causa do pecado, e é tão difícil a gente entender, Deus teve que explicitar para nós, com Moisés, lá no Monte Sinai. Pois então Jesus fala para ele: olha, observa os mandamentos. E ele falou: mas isso eu já observo, desde que eu era criança. Então, só te falta uma coisa: alarga teu coração, sai do egoísmo, vai para a caridade, dilata esse coração. Ou seja, a vida religiosa, ela tem que estar casada com a caridade.
A vida religiosa, os preceitos, as regras, as normas, tem que vencer o muro do egoísmo. Senão a nossa religião vai ser um adereço, e não a estrutura da nossa vida, e não a essência daquilo que nós cremos. A experiência de ali, é claro que Jesus está dando a ele um caminho de disponibilidade total, que não dá o mesmo para você, claro que não. Você é casado, casada, pai de família, mãe, tem os boletos para pagar, tem as crianças, tem os meninos, né? Tem o neném, tem que trabalhar, isso. Você não vai deixar tudo, botar lá na beira da calçada e vai embora. Hein? Quem vai dar comida amanhã, o menino? Não. Claro que Jesus está falando para aquele jovem, era um projeto de consagração total. Como ele chamou a mim, como ele chamou a outros consagrados. Deixa tudo e me segue. Deixa tudo, você vai receber 100 vezes mais. Aquele jovem não foi capaz disso. Mas aquele coração ali, espremido, estreito, ele é uma referência também para você, que pode alargar mais seu coração, que mesmo tendo as coisas de casa para cumprir, e as coisas para cuidar, e o patrimônio, isso e aquilo, você pode alargar mais o coração também. É isso que Jesus está dizendo para nós. Alarga teu coração. É esse coração dilatado, e quanto mais dilatado, vai poder ter a visão de Deus um dia no reino dos céus. E aí, meu irmão, minha irmã, eu dou o passo da caridade como consequência da minha fé. A experiência da fé, da visão de Deus, da grandeza de Deus na minha vida, vai me possibilitar dar o passo para a caridade, para a generosidade, para o outro, para o irmão, para o próximo. Enquanto a minha fé, desculpa dizer assim, é uma fé muito imatura ainda, uma fé só de sentimentozinhos, uma fé que fica pensando coisas para crer. Enquanto a minha fé é essa fé tão infantil, no lugar pobre da palavra, eu não consigo dar o passo da caridade. E deixa eu dizer, você que tem mais, você precisa doar mais, ajudar mais, pensar mais nos outros. Como assim, padre? Em que sentido? Em todos. Na tua saúde, tem mais saúde, você pode ajudar mais do que uma pessoa doente. Claro, isso é óbvio. Tem mais tempo, padre, já aposentei, você pode ajudar mais. O outro que está com um horário de trabalho intenso não consegue tanto quanto você. Bom, vou me colocar mais à disposição. Teus recursos financeiros, se você tem mais, você tem que ajudar mais. Ajudar mais. Para que vai servir o dinheiro, as coisas, se não for para construir o reino de Deus? Para quê? Para você parar diante dele? No cemitério um dia? Botar as gavetinhas lá no cemitério e guardar ali, cartão, senha, tudo, e vou levar comigo? Não. Alguém vai juntar e vai gastar por você depois. Então usa bem. Não coloca o dinheiro como o fim da sua vida, mas como meio, como instrumento. Faz bem, vai construindo o reino na tua casa, na família, nas pessoas à sua volta. Se você é empresário, nos seus funcionários, constrói o reino. Constrói o reino. Foi para isso que Deus te colocou aí, nesse lugar. Eu repito, em todas as dimensões, quem tem mais precisa ajudar mais. Pois aquele jovem, ele para no egoísmo dele. Ele para. E a palavra diz que ele foi embora triste, cheio de tristeza. Por quê? Porque ele era muito rico. E aí Jesus usa a metáfora do evangelho. Jesus usa aquela palavra bonita. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E ele estava falando das agulhas militares nas cidades antigas de Jerusalém. Tem lá aquelas frestas todas nas muralhas, aquelas agulhas militares que eles ficavam observando os inimigos. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nenhum de nós vai entrar cheio de si no céu, rico. Pede a graça a Deus da pobreza. Pede a graça de um coração despojado. Pede a graça de dizer: Deus, enquanto é tempo, que Tu sejas a minha riqueza. Que eu possa, Deus, usar do meu coração no trono mais importante a Tua presença. Não da boca para fora, mas na decisão da vida, nas escolhas. E aí eu já serei bastante rico. Essa palavra do jovem que sai triste é uma referência para todos nós. A decisão de deixar tudo e seguir Jesus numa vida consagrada é para alguns, mas a decisão de ter um coração simples e um coração de pobre é para todos. Hoje, querido, eu queria entregar a você essas 3 palavras. Vai pensar sobre elas. A palavra sabedoria, você já entendeu? Você já entendeu o que Deus queria te falar no dia de hoje? A segunda palavra é a generosidade, onde Deus quer alargar o nosso coração. E você vai fazer essa oração como você quiser, mas pede a Deus um coração dilatado, dilatado para que você possa ter diante de Deus um dia teu prêmio. E a terceira e última palavra é a graça. Sem a graça a gente vai ficar fazendo bolha de sabão.
Sem a graça, a gente pode ser um carro muito poderoso, mas que não vai sair do lugar. Faz até barulho, sabe? Quando está lá no aquecimento das disputas de corrida, o carro está lá e acelera e testa tudo, mas não sai do lugar, não chega a lugar nenhum. Sem a graça, a nossa vida vai ser essa vida apagada. Por isso termina o evangelho de hoje, Jesus falando da beleza, daquele jovem que tem dificuldade, e é preso e foi embora. E Jesus fala: olha, em verdade eu vos digo, quem tiver deixado, esse coração livre, acontecer isso no coração, receberá 100 vezes mais nesse mundo, e no mundo vindouro a vida eterna. A ação da graça nos coloca aí. É a ação da graça que possibilita isso. Sem a graça a gente não consegue. Sem a graça nós vamos nos destruir uns aos outros, na competição, na ganância, no egoísmo, seja em grandes grupos, ou seja em pequenos grupos, homem e mulher, dentro de casa. A gente vai se destruir uns aos outros. Sem a graça a gente vai rastejar nesse mundo e não vai seguir o projeto que Deus espera de nós. Hoje, querido, querida, eu quero pedir a você, como esse jovem, ele observava os mandamentos, beleza, mas não é suficiente. Hoje eu quero dizer para você: padre, eu observo, eu sigo a igreja desde que eu era criança. Não é suficiente. É preciso a graça. Frequentar a igreja é fácil, viver na graça é difícil. Exige de mim renúncia de mim mesmo, para que Deus me abasteça com a vida dele, com a graça dele, com o Espírito Santo dele. Repito, observar os mandamentos está certo, mas não é suficiente. Jesus falou para ele: que bom que você observa tudo isso, mas agora te falta uma coisa. E Jesus queria um coração dilatado. Vamos pensar nisso no dia de hoje. Abrir-se a graça, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Hoje centenas de milhares de pessoas estão reunidas em Belém e em tantos lugares, desse Brasil, no culto a Nossa Senhora de Nazaré. Nós entramos cantando aqui Maria de Nazaré. É linda pensar um pouco, nessa devoção tão bonita, do extremo norte do nosso Brasil, mas de um povo apaixonado por Nossa Senhora. Que esse dia seja um dia também de muitas conversões, não só de devoções, de muitas conversões, porque a nossa devoção afetiva se transforma numa devoção efetiva, de decisão por Deus e pelas coisas do céu. Que a mãezinha do céu interceda por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.